Falando isso aí, eu lembrei de uma pesquisa recente do índice de ateísmo que aumentou mais de 5% nesta geração. E isso está correlacionado à orfandade, porque o filho geralmente correlaciona o pai biológico com Deus. Se o pai que ele tem é mentiroso, é mau caráter, não demonstra afeto, não demonstra Uau. amor, vive distante de Deus, não tem fé, agride a mãe, ele correlaciona o pai biológico com Deus. Então, as pessoas passam a desacreditar de Deus pelo pai que tem, ou pelo pai que não tem, né? E aí, vai reverberar, não é agora que essa geração está aumentando, é daqui 50 a 60 anos, na geração dos nossos filhos. O que será da nossa geração daqui a 60 anos, sendo que agora os problemas emocionais já estão latentes? Olha, eu lido com meninos com desejo de suicídio, que é uma área que eu trabalho há 17 anos, que é a área que o Deus chamou Douglas Borges, a partir dos 8 anos de idade. E sabe qual que é a reclamação deles? Eu não me sinto amado pelos meus pais. Aí eu vou olhar no Instagram, o menino tá de tênis da Nike, tá com iPhone, o menino até viaja, mas os pais pra praia, vai pros Estados Unidos. Só que isso não gera algo tão forte que uma presença no cotidiano, no dia a dia. Nós temos que entender, nós temos que diminuir as nossas horas de trabalho e incluir os nossos filhos na nossa agenda. A vida, gente, é curta. Logo, logo, o seu filho vai estar crescendo e vai precisar tomar decisões. E quando há o senso de direção por falta da paternidade, a criança que vira adulta não tem um senso de direção correto. Aí ele erra na escolha do namoro, ele erra na escolha da vida profissional, ele erra nos relacionamentos interpessoais dele. É por isso que eu estou batendo nessa tecla dentro deste livro falando paternidade, a paternidade, a paternidade, a paternidade. Ó, aqui, ó, abriu uma página aleatória, página 77. O filho quer te ver gritando na arquibancada. Quantas vezes você foi fazer hora extra e o seu filho tinha um campeonato lá e você, ao invés de ir lá na arquibancada, você foi fazer hora extra? Quantas vezes você ficou assistindo série, seu filho foi dormir sozinho, você dar um beijo nele, fazer uma oração por ele? Quantas vezes a sua filha quis brincar de boneca com você, meu irmão? Você que é pai e você não foi brincar com ela porque você é muito um ser masculino e foi criado dentro de um sistema. Presta atenção. A moça, a menina, ela cresce querendo casar com o pai. O primeiro modelo de marido que a menina tem é o pai. Isso tá dentro da neurociência, dentro da ciência. Pesquisa pra você ver. A menina, ela tem até um conflito com a mãe numa determinada idade. Aí a minha pergunta é: que tipo de marido você tá sendo pra sua esposa? Porque dependendo do tipo de marido que você tá sendo pra sua esposa, você vai estar potencializando a sua filha a querer casar com alguém praticamente perfeito ou não. Você deixaria a sua filhinha se casar com alguém que fosse igual a você? Sabe o que nós somos? Pais de internet. Nós colocamos uma capa lá dentro da igreja, tiramos foto, vamos na ceia como se nós fôssemos a família perfeita. E a paternidade não é liberada durante a semana. Nem todo filho que se desvia, nem todo filho que sai de casa é sinal de rebeldia, pastor Fábio. Tem menino que não tem pai, tem menino que não tem a presença. Tem menino que não tem o amor, não tem essa proteção, não tem essa provisão, não tem esse destino. Então, essa figura da paternidade que fica manchada e corrompida vai reverberar no espiritual. E aí, os ateus crescem. Como vai ficar a nossa geração? Porque a Bíblia diz que aonde a incredulidade, o pecado se multiplica. Onde não há presença de Deus, o pecado se multiplica. Se nós estamos assustados com essa geração agora, com tanto de pecado, com tanto de coisa, que tem gente que está comemorando até morte de pessoas, imagina daqui 50 anos. O que será dessa geração? E outra coisa, né, pastor Douglas, nós precisamos mais do que nunca nos levantar como igrejas. E quando eu falo de igreja, eu estou falando a parte de famílias, porque a comunidade de fé é composta por famílias. A igreja não é um salão, não é um templo, não é uma estrutura. A igreja é composta por famílias. Eu sou o pastor lá de casa. Eu sou o pastor da minha esposa e dos meus filhos. Eu sou o sacerdote de lá. Eu sou o responsável por eles. Então, se eu não ser uma representação de Deus
lá dentro de casa e ensinar para os meus filhos princípios, valores, que para mim, conforme a Bíblia, são absolutos e inegociáveis, as faculdades e as universidades estão ensinando o progressismo desenfreado e desgraçado por aí, transformando o ser humano em seres bestiais, né? A esquerda progressista, ela é tão terrível, que ela é capaz de assassinar um ser humano e depois começar a discursar que o ser humano que foi assassinado tinha discurso de ódio. Que desgraça! É antagônico, né? A esquerda demoníaca demais. A esquerda é tão perturbada que alguém da esquerda que tinha um relacionamento... Isso aqui não é dizendo que todos que fazem isso são capazes de fazer a mesma prática, mas geralmente quem levanta a bandeira do progressismo tem relacionamento com a pessoa do mesmo sexo. O camarada que foi o assassino se relaciona com um trans. E aí... o cara que foi assassinado é chamado de extremista. O cara assassinado é chamado de extremista e o outro pela esquerda que é pregado. Pela esquerda que prega o amor, poxa. Não dá pra entender, não. É inverter nos valores, é isso que o diabo quer. Então, assim, nós como sacerdotes de casa precisamos mais do que nunca estar próximo dos nossos filhos, porque senão esse progressismo aí, em nome do amor, que é um pseudo-amor, vai acabar... mudando a mente, fazendo uma lavagem cerebral, porque as universidades e as faculdades estão cheias deles. Tem mais pessoas com ideologias malignas, filosofias de homens e até doutrinas de demônios do que pessoas com princípios e valores e conservadoras lá dentro. Eu vou dar um dado aqui que é para assustar. Isso aqui é para os pastores, senhores pastores. Eu tenho uma palavra para os pastores do Brasil. Vocês precisam se assustarem com o que eu vou falar para vocês. É uma estatística, tá? Pesquisas. De cada 10 jovens cristãos que entram na faculdade, 7,7 desvia. Olha o índice. Pode dar o Google aí. De cada 10 cristãos que entra dentro de uma faculdade evangélica, 7,7 desvia. Eu vou deixar a pergunta no ar. É culpa da igreja? É culpa dos pais? É culpa de quem? Deixa eu dizer algo pra você. Quando há uma quebra da paternidade, desde a infância, há uma quebra na identidade. E a nossa identidade moral, espiritual, essas duas identidades de caráter, elas são geradas com a paternidade biológica, que nos ensina, que nos mostra o que é certo e o que não é, filho. Isso aqui, ó, você vai pra escola, você não pode levar pra sua casa a borracha do seu amigo, que é roubo. Isso aqui ó, não pode, é crime. Nós, pais, vamos instruir as nossas crianças. Lá na igreja, o pastor vai dizer, olha, os pecados sexuais e os imorais são esses. Na igreja, o pastor vai trazer o direcionamento espiritual para muitas coisas. Então, há um equilíbrio entre a paternidade biológica e a paternidade espiritual, que é os pastores, os líderes. Só que aí, quando isso não é gerado com constância e intensidade, vai cair dentro da estatística. O menino cresce doido para ir para a faculdade. Por quê? Porque ele vai ter um sentimento de liberdade. E aí eu te pergunto, será que o pai não ensinou que a nossa maior liberdade é servir a Cristo para ir para o céu? Escute só, o meu filho, tem um pastor no Brasil, que um dia ele deu uma entrevista, ele falou numa pregação, os meus filhos não vão fazer faculdade, porque lá na faculdade o índice de pessoas desviadas é muito grande. Pois no mesmo dia que eu ouvi esse pastor falando isso, eu disse, pois os meus 2 filhos, que é o Azaf e o Levi, vai estudar na faculdade e ainda vai estudar na federal, de graça. Porque os meus filhos não vão depender do sistema de professor de sociologia, de filosofia, de esquerda progressista, demoníaca, para dizer quem eles são. Porque eles têm um pai presente que vai liberar a identidade na vida deles. O Azaf e o Levi, quando for fazer faculdade, vai chegar num ambiente sabendo o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que preciso fazer para fugir das coisas erradas, das coisas imorais. Porque eu e a mãe deles somos presentes, nós instruímos, nós falamos, puxamos a orelha, batemos de cinto. Irmão, lá em casa nós não perdoa não, irmão. Lá apanha. Só que nós temos que entender que nós temos que cumprir esse papel que o pastor Fábio falou. Esse papel de ser o sacerdote. Nenhuma
arma forjada contra ti, contra a tua casa prevalecerá. Mas não adianta pedir oração, não adianta pedir jejum, não adianta pedir consagração, se na sua casa você é um péssimo pai, uma péssima mãe. Faça seu papel, porque se você fazer o seu papel, os céus vai fazer o papel dele e os pastores também vão fazer o papel dele. Nós temos que... Essa estatística tem que acabar.